Irmãos, a nossa igreja, ela tem por hábito, é um costume que nós entendemos estar fundamentado nas Escrituras, e esse costume consiste de receber como membros da nossa igreja pessoas que foram batizadas. Então, hoje sendo uma noite reservada para os batismos, nós entendemos que essas pessoas sendo batizadas, elas então, por decisão da igreja, elas se tornam então parte da nossa comunidade aqui, oficialmente partes da nossa igreja, da igreja local aqui reunida, a Igreja Batista Redenção, como é o nome da nossa igreja. E isso, quando nós fazemos isso, quando nós recebemos alguém como membro da nossa igreja, isso coloca sobre essas pessoas que se tornam membros da igreja uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós entendemos, à luz da Sagrada Escritura, nós entendemos que as decisões mais importantes que uma igreja toma, relacionadas aos seus rumos, relacionadas ao seu futuro, relacionadas a questões disciplinares, relacionadas a questões doutrinárias, até onde a Sagrada Escritura permite que nós caminhemos e tratemos de questões assim. Essas coisas todas nós aprendemos na Bíblia que são coisas decididas pela Assembleia reunida. É por isso que nós dizemos que nós adotamos um sistema de governo eclesiástico chamado um sistema congregacional. Porque nesse modelo, a igreja toda participa das decisões da própria igreja. Cada membro da igreja, então, tem uma grande responsabilidade. O parecer de cada um, o voto de cada um, as inclinações de cada um no que diz respeito a certas decisões que nós tomamos tem um peso muito grande. Nós entendemos que o Espírito Santo age sobre a Assembleia reunida, em cada membro da igreja, apontando os rumos que essa mesma igreja vai tomar e vai ter em diversas ocasiões. Nós vemos, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 6, quando surgiram problemas referentes à distribuição de alimentos às viúvas daquela comunidade em Jerusalém, os apóstolos se aproximaram ali dos irmãos, da comunidade dos irmãos. Era uma grande comunidade, muitos discípulos ali reunidos, e eles dizem aos discípulos, eles dizem aos irmãos da igreja, no versículo 3, capítulo 6, versículo 3, eles dizem o seguinte: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. É importante notar isso, os apóstolos não escolheram aqueles homens. Eles ordenaram que a igreja reunida escolhesse 7 homens para cuidar dos assuntos referentes à assistência social das viúvas carentes da igreja. E então a igreja se reuniu, e os irmãos ali juntos escolheram 7 homens, e aqueles homens passaram a realizar um trabalho nesse campo de apoio material, de servir às mesas de senhoras viúvas carentes que precisavam de amparo material. O livro de Atos continua falando sobre a igreja funcionando nesses termos. A igreja funcionando de tal forma que a comunidade tome decisões importantes. No capítulo 14 de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos mostra as igrejas sendo formadas e as igrejas tomando ali suas decisões. E aqui no capítulo 14, no versículo 23, o texto fala do apóstolo Paulo visitando as igrejas da Galácia, e o versículo 23 diz o seguinte, em Atos 14, diz assim:
e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Nós vemos aqui a expressãozinha que aparece aqui, promover a eleição. Essa expressão, promover a eleição, é uma palavra só na língua grega e significa, literalmente, levantar a mão para votar. Ou seja, quando tiveram que escolher os seus presbíteros, quando tiveram que escolher os seus bispos, no Novo Testamento, presbíteros, bispos e pastores, são títulos dados a um mesmo cargo. São títulos intercambiáveis, não há diferença no Novo Testamento entre presbítero, pastor e bispo. Quando eles foram escolher os seus presbíteros, ou bispos, ou pastores, o texto diz que eles promoveram a eleição, ou seja, a igreja reunida, cada membro ali teve o direito de votar e expressar ali a sua vontade, escolhendo aqueles que iriam liderar aquela igreja, mostrando aqui esse modelo de liderança congregacional, cada membro tendo uma responsabilidade imensa, a responsabilidade de investir no munus pastoral as pessoas que eles iriam agora escolher. Quando nós prosseguimos na leitura de Atos e chegamos no capítulo 15, nós vemos aí a igreja reunida no que é chamado do primeiro concílio da igreja. Um concílio doutrinário, um concílio teológico que estava relacionado à questão de se os novos convertidos deveriam se sujeitar a certos ritos judaicos, mais precisamente a circuncisão. E a igreja ali se reuniu, não se reuniram somente os teólogos da igreja para discutir a questão. Não se reuniram somente os líderes e pastores da igreja para discutir essa questão. Não era um assunto da cúpula, era um assunto da comunidade como um todo. Toda a igreja se reuniu. E ali então eles ouviram os testemunhos do apóstolo Paulo, ouviram os testemunhos do apóstolo Pedro e mostraram esses homens que Deus estava visitando os gentios independentemente de sujeitá-los a ritos judaicos, como a circuncisão, que era o que o partido dos fariseus queria que a igreja fizesse, abraçando rituais judaicos e inserindo-os dentro da igreja. E quando nós vemos a sequência, nós aprendemos então que a igreja decidiu escrever cartas aos gentios, dizendo a eles: olha, nós temos aprendido, por meio de homens escolhidos por Deus, que a salvação é pela fé somente. E não há necessidade de que os novos convertidos se submetam a ritos judaicos para serem salvos. E o texto diz, no versículo 22 do capítulo 15, diz assim: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, são os líderes da igreja, e prossegue, com toda a igreja toda participando disso, e prossegue dizendo, tendo elegido homens dentre eles, ou seja, os líderes e a comunidade como um todo, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia, era a igreja gentílica, e foram chamadas, Judas, chamado Barsabás e Silas, homens notáveis entre os irmãos, e o texto prossegue dizendo que escreveram cartas ali e tudo mais, mas isso também envolveu aí uma decisão em que a igreja participou. Nós aprendemos então no Novo Testamento que ser membro de uma igreja, fazer parte oficial de uma igreja, não é uma mera formalidade, não é como entrar para um clube a fim de desfrutar ali de alguns benefícios aqui e acolá. Não. Nós aprendemos que fazer parte de uma igreja bíblica é algo com uma carga teológica, uma carga espiritual, uma carga de responsabilidade extremamente pesada. Cada crente, ao se tornar membro de uma igreja, é responsável por diversas questões.
É responsável por receber novos membros. É responsável por escolher os ministros da fé. É responsável por questões disciplinares. São responsáveis por resolver questões sociais que se abatem muitas vezes sobre as pessoas que são membros da igreja. Todas essas coisas são coisas relacionadas à igreja de Deus, coisas que o Senhor quer que a igreja faça. E Ele quer que a igreja faça de uma determinada forma. E Ele usa os membros da igreja para tomarem esses rumos todos. De forma que é importante fazer parte de uma igreja como membro. É um grande privilégio. O Senhor concede a essas pessoas que são membros oficiais de uma igreja, Ele concede uma responsabilidade altíssima, deveres altíssimos, e isso é uma grande honra, porque essas pessoas, encarnando essas responsabilidades todas, elas fazem com que a caminhada do reino de Deus neste mundo siga o rumo correto, tomando as suas decisões a partir da Sagrada Escritura. É errado, queridos. Desculpem dizer isso aqui. É errado você participar de uma igreja por um longo período, sem se comprometer oficialmente com ela. É errado isso. E é errado isso, porque isso faz com que você não tenha as responsabilidades que o Novo Testamento mostra que você deve ter como um crente em Cristo. Todo crente em Cristo Jesus deve fazer parte oficialmente de uma igreja para se desincumbir dessas responsabilidades tão importantes que a Sagrada Escritura mostra que cada crente tem junto à comunidade de fé em que Deus o colocou. Se você não faz parte oficialmente de uma igreja, participando da sua vida, das suas decisões, dando ali os seus pareceres, se envolvendo na sua vida, nos seus destinos, nos seus propósitos, nos seus alvos. Meus queridos, se há pessoas assim, nessa condição aqui, é necessário que vocês tomem providências para se filiarem oficialmente a uma igreja, se identificando com os discípulos, a fim de se desincumbirem dessas funções. Infelizmente, nos dias de hoje, existe uma mentalidade dentro do próprio evangelicalismo, que é a mentalidade anti-igreja, dizendo a imensa tolice de que é perfeitamente possível você viver o seu cristianismo dentro de casa e longe da comunidade da fé. Não existe uma mentira mais escrachada, mais descarada e mais contrária ao Novo Testamento do que esta. No Novo Testamento não existe a menor possibilidade de você viver o seu cristianismo de forma completa, longe da igreja. Não existe isso. Essa opção é uma opção que só foi criada recentemente por pessoas que se desviaram da fé e dizem ser crentes em casa quando não são crentes em lugar nenhum. Então, queridos, é muito importante o que veremos aqui hoje. Hoje veremos aqui o batismo de 5 pessoas. Mas não veremos apenas o batismo de 5 pessoas. Quando essas pessoas forem batizadas, elas estarão se identificando com a comunidade de fé chamada Igreja Batista Redenção. E farão parte desta igreja de forma oficial. E fazendo parte dessa igreja de forma oficial, vão participar da sua história, dos seus destinos e do seu rumo. Mas não somente isso. Há algo mais também. O batismo, ele tem essa dimensão de identificar a pessoa com os discípulos de Jesus e de inserir a pessoa na comunidade da fé, como nós vemos no Novo Testamento. As pessoas eram batizadas e então se tornavam ali participantes da igreja. O batismo identifica de fato, quando nós olhamos o texto de Mateus 28, 19, Mateus 28, 19, nós vemos a importância do batismo para esse fim, para essa finalidade. Além de inserir a pessoa na comunidade da fé, além de inserir a pessoa numa igreja local, o batismo também é importante, porque através do batismo, o indivíduo se identifica
com os demais discípulos de Jesus. E é importante que os irmãos estejam cientes disso, para que interpretem corretamente o que vai acontecer aqui nesta noite. O capítulo 28 de Mateus, no versículo 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E qual seria o sinal de que alguém se tornou discípulo? Como alguém diria, olha, eu agora sou um discípulo? O texto diz aqui, o Senhor Jesus, antes da sua ascensão, dizendo aos seus discípulos, aos apóstolos, dizendo, olha, façam discípulos de todas as nações. Ok, mas qual seria o sinal de que alguém se tornou discípulo? Qual seria o sinal de que alguém estava se identificando com o grupo de seguidores de Jesus? O texto fala, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Através desse gesto, a pessoa que tinha crido em Jesus estaria dizendo, olha, eu agora faço parte de um grupo distinto. Eu agora faço parte de um grupo diferente. Eu, além de fazer parte oficial desta igreja, existe algo ainda mais profundo nisso. Eu estou me identificando com os discípulos de Jesus. Eu agora estou declarando para todos vocês que eu sou parte desse grupo. Eu creio em Jesus. Eu sou um dos seus discípulos e por meio desse gesto, por meio desse símbolo do batismo, eu estou proclamando a todos vocês que eu sou parte desse grupo de seguidores do Mestre. Quando os irmãos virem os 5 candidatos ao batismo sendo batizados, os irmãos estarão ouvindo uma mensagem sem palavras, sem dizer nada, apenas se sujeitando a esse rito, o rito batismal. Eles estarão dizendo, vejam, eu sou um discípulo de Jesus. Eu conheci o Evangelho, eu conheci a mensagem de salvação, eu criei no Senhor Jesus Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, na sua obra salvífica. Eu fui beneficiado por sua obra salvífica quando eu criei, eu sou salvo. Agora então sou um discípulo dele, um seguidor dele, e eu estou proclamando isso a vocês, através da minha sujeição a esse gesto, o batismo. O batismo também é importante, porque além de inserir a pessoa de modo oficial numa comunidade local de fé, além de mostrar a todos que a pessoa é um discípulo de Jesus, o batismo também é importante, porque o batismo é um gesto de proclamação. Vejam o que diz o texto de 1 de Pedro 3, versículo 21. 1 de Pedro 3, versículo 21. É um texto um pouco obscuro. É um texto um tanto intrigante esse versículo aqui. Porque existem pequenos nós teológicos a serem desatados neste texto aqui. E nós não temos tempo de comentar cada pedacinho desse versículo como nós fazemos a cada domingo. Nós não temos tempo de fazer isso agora. Mas eu quero ler esse versículo e destacar uma pequena porção do versículo que atende ao nosso objetivo aqui. O texto diz assim, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição dos mortos. Esse texto relaciona o batismo à indagação de uma boa consciência para com Deus. Os irmãos verão, os irmãos e amigos que estão aqui, verão no momento do batismo que o ministrante, a pessoa que batiza, o pastor que batiza, o ministrante, aquele que realiza os batismos, ele faz perguntas ao batizando. Ele faz ao batizando
indagações. E essas indagações estão relacionadas ao relacionamento, ao envolvimento dessa pessoa com Deus, da sua consciência diante de Deus. Essas indagações se relacionam a isso, a consciência da pessoa diante de Deus. O ministrante pergunta: você crê em Jesus Cristo como seu Salvador? É uma pergunta relacionada, é uma indagação relacionada à sua consciência diante de Deus. E ele então responde: sim, eu creio nele como meu Salvador. Você tem esperança em alguma outra coisa, nas suas obras, nos seus esforços pessoais, na sua religiosidade particular? Você crê nessas coisas e confia nessas coisas para a sua salvação eterna? Não, eu não confio nisso. Eu creio apenas no Salvador Jesus Cristo. Então são feitas essas indagações, de tal maneira que a pessoa tem a oportunidade então de dar um testemunho aí da sua fé, anunciando, proclamando a todos o que há em seu coração, o que há em sua mente, no que diz respeito à fé em Deus. E ela faz isso, e o batismo então lhe dá essa oportunidade de fazer isso, de responder a essas indagações. O batismo também é importante, não só porque insere a pessoa de modo oficial numa comunidade local, não só porque identifica a pessoa com a comunidade dos discípulos de Jesus, não somente porque fornece a oportunidade dela responder a indagações relativas à sua consciência diante de Deus, mas também porque o batismo simboliza uma lavagem espiritual. O texto de Atos 22:16 é um dos textos que mostra isso. Atos 22:16. Esse texto mostra que o batismo serve como um símbolo de uma lavagem espiritual. O texto diz em Atos 22:16, quando fala acerca do batismo do apóstolo Paulo, diz assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Existe uma forte conexão aqui entre invocar o nome de Jesus. Esse verbo é usado no Novo Testamento para um clamor por socorro. Só é salvo aquele que invoca o nome de Jesus. Invocar o nome de Jesus significa clamar pelo seu socorro, por sua salvação. O crente é alguém que invocou o nome de Jesus, dizendo: salva-me, socorro, eu estou perdido, eu não tenho esperança, o meu coração está seco, a minha alma está com sede. Eu não tenho esperança nesta vida, e não tenho esperança depois desta vida. Socorro, salva-me, tem misericórdia de mim. E então, quando alguém invoca o nome de Jesus, o Senhor lava os seus pecados. O Senhor perdoa os seus pecados. Esse é o socorro de Jesus. Essa é a manifestação da sua misericórdia. Ele então vem e remove os pecados, e remove a culpa, e concede à pessoa um novo coração, leve, limpo, cheio de esperança, e concede a essa pessoa uma herança celeste, uma esperança que nada neste mundo pode remover, e uma paz que o mundo jamais poderá compreender. Esse é o socorro de Jesus. Aquele que o invoca recebe este socorro, e a lavagem dos pecados, a remoção dos pecados é simbolizada então por esse batismo. Ananias está dizendo para Paulo: lava os seus pecados invocando o nome de Jesus, e associa isso ao seu batismo como um símbolo disso. Ao ser batizado, o apóstolo Paulo estava dizendo: eu invoquei o nome do Senhor e fui lavado. A água do batistério, que está aqui atrás desta tela, não lava o pecado de ninguém. É uma água comum, não é uma água especial, sagrada.
Não é assim. Se fosse, todos nós teríamos que ficar entrando lá dentro toda hora. Para nos purificar dos nossos pecados diários. Mas não é isso. Isso não acontece. O cristianismo verdadeiro, ele não se dá a essas crendices. O cristianismo verdadeiro não se dá a essas superstições de copinho de água, de aguinha não sei da onde, de óleozinho não sei das quantas. O cristianismo autêntico não se entrega a essas bobagens. O cristianismo autêntico se ocupa de coisas extremamente relevantes ligadas à felicidade do ser humano, à transformação do seu caráter e ao preenchimento da sua alma com uma esperança viva. É disso que o cristianismo se ocupa. E quando alguém entra ali nas águas batismais e é batizado ali, aquela pessoa está dizendo: eu fui lavado. Essa bênção grandiosa do perdão dos pecados me foi dada. Eu não estou sendo lavado agora nessas águas. Não. Eu fui lavado quando eu invoquei o nome de Jesus. Um dia o meu coração estava escuro. Estava mergulhado nas sombras, nas trevas, na tristeza, na perdição. Eu buscava matar a minha sede. Mas nada neste mundo me satisfazia. E então um dia, ouvindo o evangelho, eu invoquei o nome de Jesus. E ele, na sua docilidade, como meu bom amigo e salvador, ele removeu a minha culpa, lavou os meus pecados e me deu uma nova vida. Ele me lavou, ele me purificou. Isso que eu estou fazendo agora é um símbolo, um simples símbolo de uma realidade maravilhosa que eu experimentei um dia. E finalmente, o batismo simboliza uma realidade ainda mais intensa, uma realidade ainda mais maravilhosa. Eu particularmente devo dizer aos irmãos que essa realidade que o batismo simboliza é aquela de que eu mais gosto. E ela pode ser percebida em Romanos, no capítulo 6. O capítulo 6 de Romanos mostra mais uma realidade que o batismo simboliza. O batismo é importante porque ele insere a pessoa de modo oficial numa comunidade local de fé. O batismo é importante porque a pessoa se identifica por meio do batismo, ela se identifica com os discípulos de Jesus. O batismo é importante porque no batismo a pessoa é questionada, ela é arguida acerca da sua consciência diante de Deus e ela pode então dar o seu testemunho. O batismo é importante porque simboliza uma realidade maravilhosa que aconteceu com a pessoa quando ela invocou o nome de Jesus, ou seja, ela foi lavada. Mas o batismo é importante porque ele proclama algo mais também. Vejam o que diz o texto de Romanos 6, versículos 1 a 4. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ele diz. Ele diz, nós somos mortos. Nós morremos para o pecado. O pecado ficou para trás para nós. Nós morremos. Mas notem bem, na sequência da leitura, nós aprendemos que nós não somos cadáveres. Nós morremos, mas não somos cadáveres. Nós morremos, mas não estamos mortos. Como pode isso? Como pode fazer sentido essa frase? Parece até frase da Dilma Rousseff. Nós morremos, mas não estamos mortos. Que frase é essa? Que frase é essa? Mas quando nós lemos a sequência do texto, nós aprendemos que de fato morremos, mas não estamos mortos. O texto diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai,
assim também andemos nós em novidade de vida. Ele fala, nós morremos sim, mas nós recebemos uma vida nova. Nós morremos, mas não estamos mortos. Nós morremos, mas recebemos uma vida nova. Ele diz, quando nós cremos em Cristo, nós morremos e fomos sepultados. É algo que envolve um rompimento completo com a vida antiga. Houve uma morte, não somente uma morte, mas também um sepultamento. É uma pá de cal. É uma pá de cal sobre a velha vida. Mas não param aí as coisas. O texto diz que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, os crentes também se levantam dessa sepultura fria para desfrutar de uma vida nova. E o apóstolo Paulo relaciona isso com o batismo. Qual é a relação disso com o batismo? Nós aprendemos que o gesto do batismo, o símbolo do batismo aponta para isso. Quando o crente é mergulhado na água, isso simboliza sua morte e sepultamento. É mergulhado ali. O ministrante simbolicamente toma aquela pessoa e a sepulta. Simbolicamente. É o momento em que o ministrante encarna ali, simbolicamente, o papel de um coveiro. Ele sepulta aquela pessoa. Ele a enterra. Ele está dizendo, essa pessoa morreu. Essa pessoa morreu e foi sepultada. A vida velha terminou. Ela foi totalmente mergulhada na sepultura. Acabou. Essa pessoa que vocês conheciam não existe mais. Morreu e foi enterrada. Mas vocês vão ver que o ministrante não deixa a pessoa lá embaixo. Nem poderia fazer isso. Eu seria preso, não é verdade? O ministrante não deixa a pessoa lá. Ele a levanta. E o que significa isso? Essa pessoa ressuscitou. Ela é uma nova criatura. Ela nasceu de novo. Ela saiu da sua sepultura. As coisas velhas já passaram. Tudo agora se fez novo. Isso não acontece no batistério, no tanque batismal, que está aqui atrás desta tela. Isso não acontece lá. Mas lá, naquele tanque, isso é simbolizado. No dia em que elas creram, elas morreram. No dia em que elas creram, elas foram sepultadas. O Marcos Granconato morreu. No dia em que ele creu em Jesus Cristo, ele morreu. Os 5 candidatos ao batismo que serão batizados hoje, Fernando, Mônica, Esther, Fabiana, Daniela, todos eles um dia creram em Jesus. E quando creram em Jesus, morreram. Deixaram de existir. A vida velha passou. Foram sepultados, mas não ficaram na morte. Eles se levantaram pela fé em Cristo para viver uma nova vida. E hoje, através deste símbolo, estarão proclamando isto a vocês. Um dia eu morri e ressuscitei. Eu sou agora um novo homem, uma nova criatura. De maneira que o batismo não é apenas uma formalidade, um ritual religioso. O batismo anuncia grandiosas verdades. Verdades maravilhosas que se relacionam com a nossa felicidade, o nosso destino eterno. De forma que eu gostaria de estimular todos vocês que estão aqui a, durante o batismo, avaliarem suas vidas. Cada um que está aqui. E perguntassem o seguinte: eu já fui lavado? O Senhor já me lavou?
Eu já invoquei o nome de Jesus e Ele me lavou. Eu já clamei, socorre-me. Eu não tenho esperança. Socorre-me. Meu coração está seco. Minha alma está com sede. Eu tenho fome espiritual. Eu sou um homem infeliz. Eu sou um jovem vazio. Socorro. Dá-me vida. Dá-me vida em abundância. Lava-me dos meus pecados. Eu quero ser perdoado. Porque ser perdoado na Bíblia é ser feliz. A felicidade não está em riquezas, em sucessos. A felicidade está no perdão. Perdoa-me. Eu quero ser feliz. Lava-me. Eu quero um dia estar ali, proclamando que fui lavado. Lava-me. Ao perceber, ao assistir o batismo, eu quero que cada um avalie: eu já morri. Eu já fui sepultado. Eu já ressuscitei para uma nova vida. E que cada um, avaliando a sua vida, aqueles que já passaram por isso digam: Senhor, obrigado, porque tudo isso é real para mim. E aqueles que ainda não passaram por isso, possam ainda hoje invocar o nome do Senhor, dizendo: Senhor, sepulta-me também e dá-me uma vida nova. Essa é a nossa oração de todo o nosso coração.